Assim, convido os irmãos a abrirem em Hebreus, capítulo 2. Nós leremos do versículo 1 até o versículo 4. Continuamos nossa série de exposição nesta epístola aos Hebreus. Hoje do versículo 1 até o versículo 4. Quando nós éramos crianças, tenho certeza que os irmãos vão lembrar de algumas instruções que os nossos pais, nossos avós nos davam, de que nós deveríamos seguir às vezes atrás deles, que nós deveríamos fazer uma coisa e não fazer outra. Eu lembrei esta semana, pensando neste sermão, lembrei quando eu tinha 6 anos de idade, nós tínhamos acabado de mudar de cidade, eu, minha mãe e minha irmã. Estávamos morando em Umuarama, uma cidade no norte do Paraná, e lá é muito interessante que do sul do Paraná para o norte do Paraná já muda a forma de falar, as palavras são diferentes. E a minha irmã brincava que ela falava para os colegas de trabalho dela que ela ia fazer rancho. E todo mundo ficava assim, fazer um rancho? Como assim? Vai construir uma casa? Não, fazer rancho para nós do sul do Paraná é fazer aquela grande compra do mês. Ir no mercado, comprar o alimento que vai durar o mês inteiro, não é aquela compra pequena, fazer rancho. E uma vez eu fui fazer rancho com a minha mãe e com as minhas irmãs, e com a minha irmã, e a minha mãe me instruiu assim, por onde eu for, você vai junto comigo, para você não se perder. Eu tinha 6 anos, e por algum motivo, eu lembro até hoje, do momento em que eu estava andando junto com elas e me distraí por alguma coisa. Talvez olhando brinquedo, olhando bolacha, não sei. E eu olhei para o lado, cadê minha mãe, cadê minha irmã? Criança de 6 anos, vai para o meio do mercado, onde tem 2 prateleiras para o lado esquerdo, prateleira para o lado direito, começa a andar de uma ponta a outra do mercado, olhando, procurando a mãe e a irmã. Cadê? Atravessei o mercado inteiro e não encontrei ninguém. Bateu o desespero, bateu uma angústia de ou ter sido abandonado, ou minha mãe e minha irmã, sei lá, aconteceu alguma coisa. Sei que voltei de novo até que encontrei. Aí veio a paz. Por que eu estou contando essa história? Muitas vezes esse é algo que pode acontecer em nossa caminhada cristã. Fomos ensinados sobre uma verdade ou outra, fomos ensinados a permanecer num caminho, a permanecer num trajeto, mas é possível que talvez a gente se desvie em algum momento. E quando nós nos desviamos, significa que o Evangelho não se apegou à nossa vida, ou que nós não nos apegamos ao Evangelho. A Epístola aos Hebreus, como nós vimos, foi escrita para um grupo de cristãos, mas que anteriormente eram judeus. Pessoas que tinham o judaísmo e as práticas do judaísmo desde o seu nascimento até provavelmente a sua vida adulta, e então conheceram Jesus Cristo e passaram pela conversão, mas agora estavam passando dificuldades e provavelmente sendo perseguidas pelos próprios judeus. Aqueles que antes eram companheiros de mesma religião, aqueles que antes cultuavam talvez junto com eles, agora os perseguiam, porque eles falavam que eram cristãos. Não somos mais judeus, somos cristãos. E o judaísmo tem Jesus Cristo como um impostor, não como o Messias que o Antigo Testamento promete. Para eles, Jesus Cristo não é esse Messias, não é o rei aguardado. Então eles perseguiam os cristãos, até mesmo aqueles que outrora eram seus companheiros de religião. O nosso texto, depois do capítulo 1 nós falarmos muito sobre Cristo e sua superioridade, o nosso texto agora fala sobre o que serve saber que Cristo é superior a anjos, aos profetas e a qualquer outro ser já criado. É para que nós nos apeguemos a Cristo e não desviemos de nosso caminho. Leiam comigo capítulo 2, versículo 1 até o versículo 4. Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos.
Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? A qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, dando Deus testemunho juntamente com eles, por sinais, prodígios e vários milagres, e por distribuições do Espírito Santo, segundo a sua vontade. Até aqui, oremos. Senhor Deus, nos achegamos até a sua presença, clamando para que o Senhor instrua os nossos corações pela sua palavra. Não permita, ó Pai, que saiamos daqui com menos conhecimento do que entramos. Queremos conhecer ao Senhor para adorar ao Senhor da maneira correta. É no nome santo de Jesus Cristo que oramos. Amém. Meus irmãos, a primeira instrução que nós temos nesse texto é que o Evangelho foi anunciado pelo Rei Jesus. Olhem o que diz o versículo 1. Por esta razão importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas. Há uma razão para a gente se apegar àquilo que a gente conheceu da Bíblia. Há uma razão para a gente se apegar ao que nós ouvimos a respeito do Evangelho. E essa razão é tudo o que foi falado no capítulo 1. Os irmãos, se voltarem um pouco às suas Bíblias, para o capítulo 1, verão que o versículo 1 fala que Deus falou muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, mas agora Ele tem nos falado pelo próprio Filho. O motivo de nos apegarmos, a razão de nos apegarmos ao Evangelho, é porque agora Ele é anunciado pelo próprio Rei Jesus. E nós vemos no versículo 1 a 4 do capítulo 1, que esse Senhor Jesus Cristo, depois de fazer purificação pelos pecados, ou seja, depois de morrer, foi exaltado à direita de Deus. Foi aquele que se assentou no trono, depois da sua ascensão. Então, 10 dias depois de assentado no trono, envia o seu Espírito até a sua igreja. E nós lembramos do Pentecostes, que acontece em Atos 2. É um rei que passou 3 anos em um ministério público anunciando a Ele mesmo, falando dele mesmo, aquele que não veio para revogar a lei, mas veio para a cumprir. Aquele que disse que a respeito dele salmos, profetas e a lei testemunhavam. É ele que o Antigo Testamento inteiro anuncia, e agora ele diz que é a respeito dele que ele anuncia. O Evangelho é o Senhor Jesus, e o Evangelho foi anunciado e continua sendo anunciado pelo Senhor Jesus em nossos corações. Toda vez que nós abrimos a Bíblia e a compreendemos, é como se Deus falasse conosco. E a forma de Deus falar conosco atualmente é pelo próprio Filho. A segunda característica que nós temos de que esse Evangelho é anunciado pelo Rei é pelo que nós vimos do versículo 6 até o versículo 14 do capítulo 1. O autor aos Hebreus compara Jesus Cristo com os anjos. E geralmente nós temos grande admiração por anjos, seres celestiais, criaturas perfeitas, não há pecados neles. E o autor aos Hebreus fala: Jesus Cristo é superior aos anjos. Os anjos são servos, Ele é filho. Os anjos devem adorar a Ele. Ele é eterno, os anjos são passageiros, no sentido que os anjos foram criados, os anjos são criaturas de Deus, porém Jesus Cristo é o próprio Deus. E se nós olharmos para o versículo 13, vai dizer assim, do capítulo 1: Ora, a qual dos anjos jamais disse: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés? Não há anjo nenhum assentado à direita de Deus. Quem está assentado à direita do Pai é o Filho, reinando com toda a autoridade sobre terra e céus. Versículo 14 diz: não são os anjos espíritos ministradores enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Nosso Senhor Jesus Cristo é o Salvador. Os anjos servem ao seu propósito de salvar os eleitos. Em tudo isso Jesus Cristo é superior. E o autor agora começa a nos exortar: apegue-se ao Evangelho anunciado pelo Rei Jesus. Apegue-se para que não se desvie do caminho. Final do versículo 1: para que dessas verdades ouvidas
jamais nos desviemos. Quando nós pensamos que no Antigo Testamento os anjos anunciavam a palavra de Deus, e nós vimos em Atos 7 que até mesmo eles deram a lei a Moisés, a gente viu que os anjos falavam palavras vivas a Moisés no Monte Sinai. E depois nós vamos ver os anjos interpretando visões para o profeta Daniel, por exemplo, os anjos anunciando coisas a Abraão, tudo isso no Antigo Testamento. Mas agora quem fala é o próprio Filho, quem fala é Jesus Cristo. Quando a gente pensa em quem a gente segue, geralmente a gente tem que pensar aquele que é maior. Quem é digno de maior honra de se ouvir a palavra? Do servo ou do rei? Devemos obedecer à palavra do mensageiro ou daquele que enviou o mensageiro? Não sei se os irmãos já assistiram um filme chamado 300. O início do filme mostra mensageiros persas vindo até o rei de Esparta e trazendo uma mensagem com um pouco de terra, dizendo assim: vocês só precisam devolver um pouco de terra, dizendo que Esparta vai se submeter à Pérsia. E então Leônidas, que é o rei da Pérsia, diz que não vai fazer nada disso e dá um chute no mensageiro e ele cai no poço. Mas antes disso o mensageiro fala: o que você está falando é blasfêmia, você está blasfemando contra o mensageiro do rei da Pérsia. Na antiguidade, você rejeitar a palavra de um anjo já era tanto blasfêmia. Agora imagina rejeitar a palavra de Deus, rejeitar o que foi anunciado pelo próprio Filho. O rei que envia seus mensageiros, que enviou seus mensageiros no Antigo Testamento, e que agora o próprio rei se fez presente e comunicou o Evangelho, e que continua, como nós vamos ver ao restante do texto, comunicando o Evangelho. Por isso o pedido do autor é: se apegue com firmeza às verdades ouvidas, elas foram anunciadas pelo Senhor Jesus. Essas verdades falam a respeito de quem nós somos, de quem Deus é e do que Deus fez por nós. Éramos para ser pessoas que se relacionavam perfeitamente com Deus. As verdades do Evangelho diz: o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, num relacionamento perfeito lá no Jardim do Éden. Era para ser esse o relacionamento entre os servos e o Senhor. Porém nós sabemos que o Evangelho também fala que o homem pecou e que todos pecaram e carecem da glória de Deus. E o nosso Senhor Jesus Cristo anuncia: Ele veio cumprir a lei em nosso lugar. Aquilo que a gente não foi capaz de fazer, Jesus Cristo fez. E nisso Ele mostra outra verdade do Evangelho: a sua misericórdia. Por que nós temos que nos apegar às verdades que ouvimos como cristãos, e que o povo dessa época que o autor escreve tinham se convertido ao cristianismo e não poderiam retornar ao judaísmo? Essa é a exortação dele: porque agora vocês são alvos da misericórdia de Deus, vocês são alvos da graça de Deus. Jesus Cristo morreu no lugar de vocês. Voltar atrás é um retrocesso, voltar às práticas que tínhamos antes é um retrocesso. As verdades do Evangelho que ouvimos nos mostram que não temos participação alguma na nossa salvação. Este é o motivo pelo qual devemos nos agarrar a essas verdades. É o motivo pelo qual devemos nos apegar mais e mais ao Evangelho. E o motivo é: se não nos apegarmos, seremos arrastados. Se não nos agarrarmos ao que Jesus Cristo anunciou e ao que Jesus Cristo é, seremos arrastados. O texto fala, no final do versículo 1, nós devemos nos apegar com mais firmeza às verdades ouvidas, para que dela jamais nos afastemos, nos desviemos. O texto aqui pode ser traduzido: para que dela jamais sejamos arrastados para longe. Nós sabemos o quanto nosso coração é inclinado muitas vezes para o mal. Nós sabemos que o nosso coração se engana, e nós sabemos que às vezes a gente tem vontade de voltar ao que fazíamos antes. O povo dessa época poderia ter a vontade de voltar ao judaísmo. Imagine você ser perseguido por conta da sua religião. Eles tinham que cultuar escondido naquela época. Eles tinham que se reunir em casas com a luz apagada.
Os judeus infligiam perseguição e às vezes levavam os cristãos até a morte. Nós lembramos de Estevão. Atos fala do apóstolo Tiago, que foi morto por conta do evangelho. Agora imagine quem cresceu, assim como eles, dentro do judaísmo, se converteu ao cristianismo e agora passava pela perseguição por conta da fé que professava. Era possível que eles olhassem e falassem: é muito sofrimento, é melhor voltar atrás. Está muito difícil, é melhor voltar atrás. Nessa aqui é a preocupação do autor aos Hebreus. Não se desviem, se apeguem à verdade, como se essa verdade fosse uma corda, como se essa verdade fosse uma tábua que está boiando no rio e você está se afogando. Agarre-se a esse evangelho, para que você não seja arrastado cachoeira abaixo. Agarre-se ao evangelho para que você não seja arrastado para os pecados que cometia anteriormente. Agarre-se ao evangelho para não voltar a ser quem você era anteriormente. Essa é a primeira verdade do nosso texto. O evangelho foi anunciado pelo Senhor Jesus. A segunda verdade do nosso texto é que o evangelho é superior à lei dada pelos anjos. Olhem o versículo 2: se pois se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? O texto fala de uma palavra que foi anunciada pelos anjos, e nós sabemos, pelo que lemos em Atos, em nossa liturgia, que essa palavra foi a lei de Moisés. Os 10 mandamentos, as 2 tábuas da lei contendo 10 mandamentos em cada, como 2 vias de um contrato. Essa palavra foi anunciada pelos anjos. E nós lemos em Deuteronômio que essas palavras comunicavam vida, mas ao mesmo tempo essas palavras comunicavam morte. Promete-se vida para quem as cumpre, promete-se morte para quem as descumpre. Por isso o texto vai dizer: se tornou firme essa palavra se tornou verdadeira e é válida para toda a história. Não acabou quando Jesus Cristo veio. Nós temos sempre que lembrar, Jesus não veio revogar a lei, não veio anular a lei, mas Ele veio para cumprir a lei. Essa lei foi cumprida por Cristo e ela permanece válida. Não podemos matar, não podemos ter outro Deus diante do nosso Deus. Não podemos fazer para nós imagem de escultura e nos dobrar perante ela. Devemos guardar um dia do Senhor. Não podemos dar falso testemunho, não podemos cobiçar, não podemos adulterar. Essa lei permanece viva, válida. São palavras vivas, como Estevão falou em seu discurso em Atos 7. Nós não podemos negligenciar ela. Elas são tão vivas que não cumpri-la exige a nossa morte. Os irmãos podem se recordar que logo após Moisés receber as tábuas da lei, ele já desce para o acampamento de Israel e ele vê o povo cultuando um bezerro de ouro. E ele mesmo quebra as tábuas, então Deus dá uma segunda cópia para ele pouco tempo depois, e talvez nessa seja onde ele então recebe direto dos anjos. Mas nós vemos ao longo do relato de Êxodo, Levítico e Números, que o povo andou pelo deserto, e onde o povo ia, o povo se rebelava contra Deus. O povo reclamava da situação que estava vivendo. Era melhor viver no Egito, era melhor as cebolas do Egito, aqui a gente vai morrer de sede, os gigantes habitam a terra para onde a gente vai morrer, a gente vai perecer. Esse povo não confiou na lei do Senhor. Esse povo não se agarrou à lei do Senhor. E como o nosso texto fala, toda punição, toda transgressão e todo pecado recebeu justo castigo. Os irmãos talvez lembrem de histórias como serpentes abrasadoras que entraram dentro do acampamento. Deus enviou serpentes para dentro do acampamento de Israel, e quem era picado por uma serpente morria pouco tempo depois. Os irmãos lembram talvez de águas amargas. Lembram-se de pessoas que, ao invés de confiar que Deus
provisionaria comida desde a sexta-feira até o domingo, para que eles não buscassem o maná durante a semana, durante o sábado, pessoas que buscaram o maná durante o sábado e foram mortas por Deus. Deus exigiu que as pessoas fossem mortas. Não guardar a lei de Deus exige um justo castigo. Só que lembrem-se, a lei do Antigo Testamento, a lei de Moisés, foi dada por anjos. O Evangelho foi dado por Jesus Cristo. O Evangelho foi dado pelo Rei. O Evangelho foi dado por alguém que é maior que os seus mensageiros, maior que os seus arautos. O Evangelho foi dado pelo próprio Senhor. Por isso o autor faz uma pergunta no início do versículo 3: como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Como nós escaparemos se não nos apegarmos ao Evangelho? Como nós escaparemos se nós negligenciarmos a salvação prometida por Jesus Cristo a todo aquele que crê no seu nome? Negligenciar isso a vida inteira é como alguém que foi iluminado, o texto vai falar um pouco para frente no capítulo 6, e voltou atrás, que conheceu as coisas dos céus, que conheceu o reino de Deus e voltou atrás. Eu tenho que fazer uma ressalva, colocar um parênteses nesse momento. Os irmãos podem perguntar, mas e a doutrina da perseverança dos santos que a gente aprendeu aqui durante um ano inteiro quase? Mas como que alguém pode voltar atrás? A gente tem que olhar que esse autor ele não fala da perspectiva de Deus. Para Deus ele sabe quem são seus eleitos. Deus sabe aqueles que não perderão a salvação. Mas o autor leva-nos a questionar: será que somos verdadeiros salvos? Será que realmente somos eleitos? Queremos negligenciar o Evangelho? Isso pode ser um sinal de que a nossa fé não é tão verdadeira assim. Por isso a pergunta: se aquele povo recebeu o justo castigo, morreu por serpentes, se aquele povo morreu por não guardar o sábado do Senhor, se aquele povo caminhou 40 anos por um deserto porque não confiou no Senhor, como nós negligenciaremos a salvação que foi obtida pelo Senhor? Ele não somente anuncia o Evangelho, quanto ele mesmo é a salvação do Evangelho. Negligenciar isso é talvez pedir um castigo maior do que o que o povo experimentou até chegar a Canaã. Por isso, o Evangelho é superior à lei dada por anjos. Ele foi anunciado pelo Rei e, mais do que isso, ele nos mostrou a misericórdia de Deus. A lei diz: se você viver retamente, se você cumprir cada mandamento, se você não pecar contra o Senhor, parabéns, você tem vida. Você merece a vida. A sua vida foi mantida pelas suas obras. Mas a gente sabe que todos já nascemos em pecado. O próprio salmista Davi fala que em pecado até mesmo nossa mãe nos concebeu. Desde o primeiro respirar nosso, já somos pecadores. Já não cumprimos a lei. Tiago, nós estudamos aqui durante o mês de dezembro e janeiro, disse que se a gente falhar em apenas um ponto da lei, é como se quebrasse toda a lei. Na primeira rebeldia que a gente teve contra nossos pais, quebramos a lei, não honramos pai e mãe. Na primeira momento que nós mentimos, quebramos o mandamento de dizer falso testemunho. Significa que quebramos os 10 mandamentos, significa que quebramos toda a lei de Deus. Mereceríamos justo castigo, porém o autor fala: nós temos uma grande salvação e não podemos negligenciar ela, não podemos ignorar essa grande salvação. Ela é a misericórdia de Deus em nossas vidas. Por isso, não ignore o Evangelho da salvação. Terceiro ponto está na segunda parte do versículo 3 e o versículo 4. O Evangelho foi confirmado por Deus, a qual, tendo sido anunciada, essa salvação foi anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, dando Deus testemunho juntamente com eles, por sinais, prodígios e vários milagres, e por distribuições do Espírito Santo, segundo a sua vontade.
a salvação que nós não podemos negligenciar, o evangelho que nós devemos nos apegar, como sendo a única forma de sermos salvos, de não sermos arrastados por um rio para dentro de uma cachoeira, para não sermos arrastados para os nossos pecados anteriores que merecem a morte. O salário do pecado é morte. Ela foi anunciada pelo rei, ela foi confirmada por testemunhas oculares, por apóstolos, por discípulos que andaram com Jesus. Ela foi testificada pelo próprio Deus. Não é algo que foi falado e alguém disse: olha, Jesus, alguns anos atrás, falou sobre um reino dos céus, falou sobre uma salvação eterna. Vamos falar sobre isso hoje? Jesus Cristo anunciou isso como um rei que tem autoridade. Falou sobre o reino dos céus, e ele inicia o seu ministério falando para que o povo se arrependesse, porque era chegado o reino dos céus. Era o rei que estava chegando, era o rei que estava ali. Só que não foi apenas o que ele falou, o que ele fez, que morreu numa cruz e que ressuscitou ao terceiro dia. As testemunhas oculares confirmaram tudo isso. Conta-se que 500 pessoas viram Jesus Cristo andando após a sua ressurreição. Entre elas, pelo menos os apóstolos, os discípulos mais próximos, que saíram para todo o mundo pregando o Evangelho. Eles ouviram o seu Senhor antes de ascender aos céus, antes de subir aos céus, Jesus Cristo dizendo: ide por todo o mundo, Evangelho. Saiam de Jerusalém, vão para a Judéia, vão para a Samaria e alcancem os confins da terra. Toda a autoridade foi dada a ele. E essas pessoas viram o Jesus Cristo ressurreto, creram em Jesus Cristo e então saíram como testemunhas. Não foi confirmado apenas: olha, Jesus falou sobre isso. Você não sairia por aí pregando se você soubesse: foi um tal Jesus que falou sobre isso. Mais do que isso, eles saíram pregando e muitos deles pregaram até morrer. Nenhum de nós talvez sairia daqui e pregaria até morrer. É porque eles sabiam que aquela era a verdade. Eles sabiam que aquilo lá era a salvação da alma deles e era a salvação para todos os que creem. Por isso nós ouvimos a nossa leitura da liturgia em Romanos capítulo 1, que Paulo não se envergonhava do Evangelho, porque ele sabia que era o poder de Deus para a salvação de todo que crê em Cristo. Alguém enfrenta chibatadas, alguém enfrenta a quarentena -1, lá 5 vezes de chicotes nas costas, alguém enfrenta 3 naufrágios, alguém passa por uma nudez, período de fome, período escasso como Paulo passou, por não acreditar no que está falando. Ele sabe que aquilo era verdade, ele sabia que aquilo era verdade, e ele estava disposto a morrer por aquilo. Em nossa reunião de oração, antes de começarmos o nosso culto, eu li 3 textos em 1 Coríntios 15. Paulo dizendo que, comendo ou bebendo, nós deveríamos glorificar a Deus. Tudo que a gente fazer tem que ser para a glória de Deus. E dele fala assim: se Jesus Cristo, se a nossa esperança em Cristo é só sobre essa vida aqui, se não tem nada a ver com a eternidade, somos infelizes demais. Está em 1 Coríntios 15, versículo 19. O outro 1 Coríntios 10, versículo 31. E o terceiro texto de Paulo é: se não há ressurreição dos mortos, volte às práticas anteriores de comer e beber, mas não para a glória de Deus, faça o que você quiser. Paulo disse: se não há ressurreição, se Jesus Cristo não ressuscitou dentre os mortos, comamos e bebamos, amanhã nós morreremos. O autor está incentivando um povo a se agarrar ao Evangelho, se apegar ao anúncio de que Cristo é Salvador e que morreu por nossos pecados, para a gente não negligenciar essa verdade, porque ele sabe que o que ele está anunciando, primeiro foi comunicado por Jesus, o Rei, depois foi confirmado por pessoas que se dispuseram até mesmo a morrer por isso. Estevão, que disse que a lei foi dada por anjos, morreu por conta do Evangelho. Os judeus o apedrejaram, e diz que nesse apedrejamento quem está lá? Paulo.
Os judeus que iam apedrejar Estevão tiraram as suas roupas e colocaram aos pés de um jovem chamado Saulo. Anos depois, esse Saulo é aquele que persegue a igreja, que lidera a igreja na perseguição aos cristãos. Ele é um judeu que lidera a igreja, o judaísmo, a perseguir os cristãos. Como alguém que era perseguido, que era perseguidor, passa a ser perseguido se não crê que o Evangelho é verdadeiro? Para nós é fácil, não há perseguição. A gente não vai morrer dizendo, sou cristão. A gente pode sair no meio da rua ali e gritar, eu sou cristão. Talvez alguém vai zombar da nossa cara, mas ninguém vai matar. Agora, qualquer um que abrisse sua casa um pouquinho e se escutasse dentro da casa deles cantando que a salvação é de Jesus, que Jesus Cristo é o Senhor, que Ele é Pai da eternidade, Príncipe da paz, como a gente cantou há pouco, essas pessoas seriam mortas. Como alguém prega o Evangelho, sabendo que a sua vida está em jogo, se esse Evangelho não for verdadeiro? Apegue-se ao Evangelho porque ele é verdadeiro. Ele foi anunciado pelo rei, ele foi confirmado por pessoas que se dispuseram a morrer. Mais do que isso, ele foi testificado pelo próprio Deus. Versículo 4: enquanto os apóstolos que viram Jesus Cristo, que andaram com Jesus Cristo, pregavam, Deus dava testemunho no mesmo momento. Eles falavam e Deus, para dizer, sabe que o Evangelho é verdadeiro, realizavam milagres e prodígios. Às vezes a gente fica buscando milagres, buscando sinais divinos, mas a gente nem lembra que existe a palavra de Deus. Milagres foram utilizados por Deus para dizer, a palavra que os meus servos pregam é verdadeira. A palavra que Jesus Cristo Rei prega é verdadeira. Por isso o texto fala, versículo 4, dando Deus testemunho juntamente com eles por sinais, prodígios e vários milagres. E além disso, por distribuição do Espírito Santo, segundo a sua vontade. O Evangelho anunciado por Jesus Cristo. O Evangelho confirmado pelos apóstolos, discípulos que foram suas testemunhas. O Evangelho sendo testificado. Deus dizendo, isso aqui é verdadeiro, através de milagres que ninguém pode fazer. Os irmãos vão lembrar de paralíticos que João e Pedro pregavam perto do templo. E então o paralítico eles chegam próximo ao paralítico que está lá há muito tempo esperando pelo momento em que o anjo moveria as águas. Então Pedro fala, para que você creia que Jesus Cristo, o Evangelho é verdadeiro, levante e anda. O milagre acontecia para mostrar que Jesus Cristo é Senhor e que o Evangelho é verdadeiro. A gente lembra Paulo falando talvez sobre ressurreição em Atos 20, e um jovem despenca de uma altura imensa, cai morto. E Paulo então desce e o rapaz ressuscita. Só que o final do versículo ele se estende até nós. Nós não precisamos mais ver milagres para confiar na palavra de Deus. Essa palavra já foi atestada. Não precisa mais ver coisas grandiosas para a gente dizer, olha, o que está em Hebreus é verdadeiro, olha o que está em Apocalipse é verdadeiro. Essas pessoas, essas testemunhas oculares, os discípulos de Deus já confirmaram isso e Deus já testificou com milagres. Mas há algo que se estende até nós, final do versículo, e por distribuições do Espírito Santo segundo a sua vontade. Deus não cessou de falar do seu Evangelho. Não acabou quando João colocou o último ponto final em Apocalipse. O Evangelho continua sendo falado a nós até hoje, pelo Filho, através do seu Santo Espírito. Todos nós que cremos verdadeiramente em Jesus Cristo, temos o Espírito Santo dentro de nós. Esse Espírito Santo dá testemunho ao nosso espírito dizendo que somos filhos de Deus, conforme Paulo falou. Esse Espírito Santo vai além e ele ajuda a gente nos momentos de lutas, como o povo dessa época vivia, a clamar, Abba, Pai.
Ele nos ajuda com gemidos inexprimíveis. Tudo isso é Paulo falando lá em Romanos. Saber que temos o Espírito Santo dentro de nós é a certeza de que o Evangelho foi verdadeiro. É a certeza de que o Evangelho foi anunciado por Jesus Cristo. E é a certeza que a gente tem que se apegar mais e mais ao Evangelho de Deus. Não negligencie a salvação. Não negligencie o que Deus já fez por você. Continue a caminhada para honrar e glorificar a Deus. A palavra dele foi confirmada, testificada, anunciada. Ela é verdadeira. Como que nós podemos nos apegar mais ao Evangelho da graça de Deus? Como nós podemos não ignorar a salvação de Deus? Primeiro, orando e lendo a Bíblia. Não é possível alguém dizer: sou alcançado pelo Senhor Jesus Cristo, o Evangelho me alcançou, mas ele não quer saber o que Jesus fala ainda hoje. Não é possível alguém dizer: Jesus Cristo me salvou dos meus pecados, isso era a coisa pior que eu tinha em minha vida, e nos momentos de dificuldade não se achegar a Ele em oração. Isso é negligenciar o Evangelho. É negligenciar que você tem acesso a Deus, aquele acesso que o pecado rompeu, Jesus Cristo devolveu. É negligenciar que você pode ouvir a Jesus Cristo falando ainda hoje. É ignorar que você pode abrir a Bíblia e ali é Jesus Cristo falando ainda hoje. Sabe como nós nos apegamos mais e mais ao Evangelho? Fortalecendo a nossa fé. Fortalecendo a fé para acreditar que o que Deus prometeu, Ele vai cumprir. Só que nós não conseguimos fortalecer a nossa fé se nós não nos alimentamos espiritualmente. Jesus falou: nem só de pão vive o homem, mas da palavra que sai da boca de Deus. Essa aqui é a boca de Deus. Temos que ler a Bíblia. Temos que orar. Como podemos nos apegar ao Evangelho, não negligenciar e continuar compreendendo que o Evangelho é verdadeiro? Exercitando isso, pregando o Evangelho. Deus não parou de testemunhar, Deus não parou de falar, Deus não encerrou e disse: chega, ninguém mais precisa ser salvo. Há pessoas, e nós conhecemos dentro de nossas casas, que precisam conhecer o Evangelho de Deus. Há pessoas que precisam entender que há uma única verdade no mundo e que tudo o resto é mentira. Há pessoas que precisam compreender que Jesus Cristo é essa verdade. O Evangelho alcançou nossos corações. O Rei anunciou o Evangelho a nós. Primeiro lá atrás e depois foi testemunhado pelos apóstolos e discípulos que registraram até mesmo as Escrituras, e então Deus testemunhou aos nossos corações para que em nosso coração não ficasse retido essa palavra, mas que a gente anunciasse também. Honrar a Deus, honrar o que Ele tem feito, não voltar ao que éramos antes. Por isso, quando o autor fala assim: não negligenciem, não ignorem, se apeguem, ele estava falando a cristãos que eram judeus. Não voltem ao que vocês praticavam antes. Como nós vamos não retornar ao que praticávamos antes, se talvez apenas um dia de nossa semana é dedicado ao Evangelho de Deus? Talvez os outros 6 eram o que nós vivíamos antes. Tome cuidado. A nossa salvação foi obtida por preço precioso, pelo sangue de Cristo. Não foi pelas nossas forças, não foi pela nossa graça, não foi por algo bom que havia em nós, foi pela graça e misericórdia de Deus. Tenha o Evangelho de Cristo em alto valor. Descubra o que é esse Evangelho. Descubra o que é ressurreição. Descubra o que é regeneração. Descubra o que é a graça de Deus em sua vida, lendo a Bíblia, buscando alguém que possa te instruir na Bíblia. É a forma da gente olhar para uma corda. Pense na Bíblia como uma corda e não ficar apenas admirando. Se agarrar nessa corda e dizer: aqui estão palavras vivas
que podem mudar a minha vida. Jesus Cristo, nosso Senhor, falou delas. Vamos cantar um cântico? Convido o grupo de louvor a vir à frente com essa perspectiva. A nossa vida tem o melhor. Se somos cristãos, Deus é o melhor das nossas vidas. Ele é o nosso viver, Ele é o nosso existir, Ele é o nosso mover.